Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 11, dos versículos 25 ao 27. Naquele tempo Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque você escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas a revelou aos pequeninos. Sim, Pai, isto foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Estes sábios e entendidos, que Jesus está falando aqui, são homens da sua época que, tendo em suas mãos o arcabouço religioso de até então, tudo aquilo que nós conhecemos em relação à história dos patriarcas de Israel, dos reis como o rei Davi, Salomão, por exemplo, e salmos e histórias de inspiração e de sabedoria como Jó, livros como Provérbios, Eclesiastes, os profetas, esses homens tendo tudo isso, tendo as leis que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, sendo mestres dessas leis, pensando e formulando doutrinas a respeito de vários assuntos que nós ainda hoje conversamos e debatemos, como vida eterna, inferno, ressurreição dos mortos, no último dia, a existência da alma ou não, tendo tudo isso em suas mãos e discutindo e conhecendo a respeito dessas coisas, ainda assim não foram capazes de entender que ninguém conhece o Pai se antes não conhecer o Filho, e ninguém conhece o Filho se também não conhecer o Pai, ou seja, ninguém conseguiria ver Jesus como ele era se não conhecesse plenamente a Deus, e só entenderia quem é Deus e todo o seu plano a partir da existência e da missão e obra do Filho. Esses homens não puderam entender isso, não conseguiam, por conta de seu orgulho, de sua inveja, de seus olhos, altivos. Mas os pequeninos, aos pequeninos foi revelado, aos pescadores que acompanhavam Jesus, que eram seus discípulos, aos esquecidos da sociedade e relegados, inclusive por esses homens aqui, ao ostracismo e à derrota definitiva, os cobradores de impostos, por exemplo, as mulheres da vida, aqueles que cometiam adultério e, como aquela moça que seria apedrejada na praia, a estes, a pessoas simples, como aquelas mulheres que foram até o túmulo de Jesus no dia em que ele já não estava mais lá, a estas pessoas simples foi revelado o Filho de Deus aqui neste mundo, a presença de Deus, o reino de Deus aqui no mundo. E nós somos também pequeninos. Quando nós nos abrimos para a mensagem de Jesus e entendemos a vontade de Deus para a nossa vida e passamos a, dia a dia, conhecê-lo um pouco mais, temos vivência, temos na nossa memória momentos em que tivemos uma experiência com Deus, algo aconteceu, nas situações, não só nos momentos bons, mas nas situações difíceis, onde nós sabemos que o nosso esteio, a nossa base é justamente a ação de Deus, a presença dele na nossa vida. Nós somos os pequeninos. E, inclusive, somos pequeninos quando, em situações do nosso dia a dia, nós não podemos ver claramente a presença e a ação de Deus. Às vezes, quando o mal prevalece na nossa vida, às vezes, quando nós erramos, nós pecamos. Isso, apesar de parecer uma contradição, não é. Isso faz parte da caminhada, faz parte do crescimento do relacionamento com Deus. Então, que a partir do Evangelho de hoje, nós possamos enxergar que somos abençoados por sermos parte desses pequeninos aqui, a quem as coisas de Deus estão sendo mostradas, reveladas, porque o Espírito Santo mora aqui dentro de nós, conversa, tem um relacionamento, a dinâmica, que nós busquemos isso e que nós, inclusive nos momentos em que, por conta da nossa natureza humana, terrena, material, nós não enxergarmos a ação de Deus na nossa vida, a presença dele ao nosso lado, nós possamos ainda assim ter a certeza de que somos esses pequeninos. Somos as pessoas que
pouco a pouco estão fazendo a obra do Evangelho acontecer nesse tempo. E, como eu sempre digo, essa obra ela não é temporal. Ela fica gravada na história de alguma maneira, mesmo que o seu, o meu, o nosso nome não seja lembrado lá na frente. Se daqui 25, 50, 100, 200, 1000 anos existir igreja, ela existirá porque nós estamos hoje fazendo ela acontecer. Nós estamos hoje vestindo a camisa e fazendo a nossa parte. E o ser humano pode não contar isso, pode zombar, pode, enfim, achar esdrúxulo. Mas Deus está contando. Nós somos os pequeninos que Jesus fala aqui, a quem foi revelado a presença de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.